Bem, meus queridos, quando vamos falar da lição número 7, a parte de segunda-feira, coisas que nós não entendemos ainda. Um pastor estava falando sobre como Deus vai vencer o mal, e em certo momento ele disse, olha, Deus vencerá o mal, primeiramente no coração das pessoas, depois ele vai exterminar o mal desse planeta. E o pastor contou a história de um homem que se converteu, e esse homem estava numa igreja dando testemunho, e então o homem disse, olha, Deus fez tudo para me salvar, e eu não fiz nada. E uma pessoa disse, mas o irmão não fez nada? Qual foi a sua parte nessa história? Diz, a minha parte, se eu pensar direito, foi o seguinte, durante 30 anos eu fugi de Deus, na velocidade que os meus pecados me levaram. Mas Deus não ficou satisfeito e me perseguiu, e foi atrás de mim, até que ele me alcançou e me venceu. Então a minha parte foi fugir de Deus, a parte de Deus foi me buscar. Então, nesse momento, nós pensamos assim, por que as pessoas não se permitem guiar pela mão divina? E o mal vai ser controlado a partir das pessoas que são ganhas para Deus. Mas as pessoas gostam do pecado. As pessoas colhem as consequências, mas continuam fazendo as coisas erradas. Por isso, Deus um dia vai fazer uma parte executiva. Primeiro ele faz a parte assim corretiva na vida das pessoas, dando oportunidade, estendendo a sua graça, permitindo que a pessoa tome decisão de vir servi-lo, até que um dia ele vai fazer a sua ação executiva, que a Bíblia fala de o estranho ato do Senhor. Deus vai exterminar o pecado e os pecadores que não quiseram se salvar de forma nenhuma. Como aconteceu no dilúvio, Noé avisou durante 120 anos, chegou um momento em que Deus disse, é o momento de parar. Pronto, Noé, a arca está pronta, suba na arca, você e sua família, os animais que eu ordenei. E as pessoas, quando viram a chuva chegar e a inundação começou a crescer, as pessoas correram para a arca, mas não havia mais jeito. A porta estava selada, o anjo de Deus fechou aquela porta. E Deus teve que permitir que aquelas pessoas do planeta morressem. E de Noé, Deus assim suscitou toda uma nova geração. Existe uma pergunta que nós temos que fazer, que está na lição, que foca o caso de Jó. Porque tem muitas coisas que nós não entendemos no mundo espiritual. Nós não temos essa revelação. O que a Bíblia mostra, nós entendemos, mas tem coisas que nós não entendemos. Se você olhar a história de Jó, hoje a gente sabe que Jó foi assediado pelo diabo. E Jó, então, Deus permitiu que o diabo testasse Jó. Mas até então, Jó não sabia disso. Jó até questionou Deus. Senhor, por que estou passando por isso? E a pergunta número 3 é, como Deus questionou Jó e como isso esclarece o problema do mal? E a pergunta continua, o quanto sabemos sobre o que acontece no plano celestial ou no plano espiritual? Jó 38, de 1 a 12, diz assim, depois disso, o Senhor respondeu os questionamentos de Jó. E do meio de um redemoinho, Deus perguntou a Jó, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora eu vou te perguntar, Jó, e você me responda, me ensine, onde estava você quando eu fundei a terra? Ainda sobre o que estão fundadas as bases do planeta? Quem assentou a sua pedra de esquina? Jó, me responda, quem colocou o mar no lugar que ele está e fez um limite para ele? Eu coloquei as nuvens por sua vestidura e a escuridão como se fosse uma faixa. E eu tracei um limite, dizendo até aqui virás e não mais adiante. Então me diga, Jó, onde você pode me ensinar sobre como surge a madrugada ou como a alva aparece? Me ensina se é que você sabe. Na verdade, Jó não sabia de nada. Ele questionou Deus porque tudo que ele fazia era de acordo com a vontade divina. Jó oferecia sacrifícios pelos filhos, ele dizia, pode ser que um dos meus filhos tenha blasfemado contra Deus, então estou pedindo perdão, estou oferecendo um sacrifício por eles. Jó, ele dizia, Senhor, se eu olhei para alguma donzela com uma intenção impura, por favor, Senhor, me diga. Senhor, se algum necessitado passou na minha porta e eu não dei pão, por favor, eu me castigue por isso. Mas que eu me lembre, eu fiz tudo de acordo com o que o Senhor sempre me pediu. E realmente, tanto que o diabo questionou Deus, e Deus disse, viu meu servo Jó? Não existe na terra ninguém melhor do que Jó.
Então o diabo diz também, o Senhor cerca ele de bens, de propriedade, de riqueza, até eu. Então Deus diz, não pode tirar os bens dele. Você vai ver que Jó não vai blasfemar. E o diabo tirou os bens de Jó, e Jó não sabia por quê. Os 10 filhos de Jó morreram, os 7 filhos, 3 filhas, e Jó não questionou a Deus. A esposa de Jó, sim, ela ficou chateada. Quando viu Jó naquele estado, disse, você ainda obedece a Deus, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez? Ele disse, você está falando como uma doida. Deus nos deu toda a sua bondade, o bem, a gente não pode aceitar agora uma aprovação? O que é isso, mulher? Você está falando como uma maluca. Jó não blasfemou. Agora, depois Jó questionou, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ele não conhecia, não sabia os bastidores celestiais. Depois Deus perguntou, Jó, você não sabe de nada. Então me ensina, me diz como é que eu fundei a terra. Me diga como é que eu coloquei o mar no lugar que ele está. Por que o mar não avança? E Jó não soube responder. E a pergunta número 4 é, quando Jó respondeu a Deus, como ele mostrou o quanto devemos ser humildes para reconhecer nossa pequenez? Essa pergunta é feita porque muitas pessoas questionam, onde está Deus que não fez isso? Onde está Deus quando esse avião caiu? E quando meus familiares todos morreram? Onde estava Deus quando a pessoa puxou o gatilho e matou tal pessoa tão boa? Onde estava Deus quando aquele ministro do Evangelho que ganhava alma foi morto por bandidos? Então as pessoas questionam Deus como Jó questionou. Mas a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Agora Jó respondeu a Deus as perguntas divinas e olha a humildade de Jó. Jó 42, verso 3. Jó diz assim, quem sou eu, Senhor, que eu não tenho conhecimento nenhum? Por isso eu peço ao Senhor que me perdoe, porque eu relatei, eu falei daquilo que eu não entendia, coisas que para mim eu nem sonho e que eu não entendia de verdade. Eu peço perdão. Jó reconheceu sua pequenez. Realmente nós pouco sabemos dos planos e da atuação divina. Por que acontecem certas coisas? Nós não sabemos o porquê. Quando nós questionamos ou tentamos impedir a vontade divina, geralmente nós sofremos as consequências dessa intervenção. Uma coisa é certa, Deus está no comando de tudo. Um dia, o treinador de basquetebol de nome Don Callan, ele decidiu que ele não ia ser mais treinador de basquetebol, ele ia ser missionário. Ele disse, eu vou pregar o nome de Jesus num lugar que nunca nenhum cristão foi lá, no Nepal. Mas ele disse, como é que eu vou chegar no Nepal? Bom, vou comprar uma passagem de avião, eu vou desembarcar no aeroporto do Nepal. Mas eu preciso de alguém para me ajudar a ir nas aldeias. E quando Don Callan, ele desceu no aeroporto do Nepal, ele orou a Deus dizendo, Senhor, agora está em tuas mãos. Eu preciso de um guia. E ele saiu perguntando, tem um guia que eu quero andar pela floresta, pelas tribos, falando de Jesus. Vocês conhecem algum guia? Eles conheço, existe um homem chamado Jivan. Jivan é o melhor guia que tem no Nepal. Mas onde eu encontro? Nós não sabemos. O homem, como é que vamos saber? Ele anda por vários lugares. E então Don Callan orou a Deus e disse, Senhor, onde eu vou? E Deus deu uma inspiração para ele. Ele olhou num anúncio que tinha no aeroporto de um hotel. Ligou para o hotel e disse, eu estou aqui no aeroporto. O senhor tem uma vaga para que eu possa repousar aí? Eu quero me hospedar aí. O rapaz da recepção do hotel disse, pode vir. O endereço está aí nesse anúncio que o senhor está vendo. Ele pegou um táxi, o táxi levou ele até aquele hotel. Quando ele chegou naquele hotel, ele viu uns 10 homens conversando animadamente na recepção. E ele disse, com licença, senhores, eu gostaria de saber onde eu posso encontrar o guia Jivan. Um homem levantou a mão e disse, eu sou Jivan. O senhor precisa de quê? Eu preciso que o senhor me guie pelas florestas e pelas aldeias, eu quero falar do nome de Jesus. Don Callan ficou impressionado. Ele foi para um hotel indicado por Deus, ele chegou ali, perguntou para aquele grupo de homens no momento certo, e Jivan estava no meio daqueles homens. E a operação missionária de Don Callan foi um grande sucesso. Deus coordenou todas as coisas. E Don Callan dizia, eu não entendo como é que Deus realiza essas coisas. Eu nem imaginava que existia um homem chamado Jivan, que era um guia turístico,
nem imaginava onde esse homem estaria, mas Deus já sabia de todas as coisas. Por isso, nós temos que colocar nossa vida nas mãos divinas. E quando alguma pessoa questionar sobre Deus e sobre o mal, temos que explicar que Deus está no comando. Apesar de o mal ter um aparente sucesso, vai terminar, vai passar. E o poder de Deus vai, assim, ser vitorioso. Deus nos abençoe. Possamos continuar, continuar assim, firmes, confiando nesse Deus poderoso que comanda todas as coisas. Ele sabe o nosso passado, conhece o nosso presente e sabe do nosso futuro. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.